Caminhoneiro acerta um tapa em médico após ser chamado de ignorante e revela segredo chocante. O sol brilhava intensamente sobre o vilarejo de São Bento, onde os rumores corriam mais rápido que a poeira levantada pelas rodas dos caminhões. Era uma tarde comum, até que Joaquim, o caminhoneiro valente e de garras afiadas, cruzou o caminho do respeitado Dr. Miguel. Os dois homens eram como fogo e água. Joaquim, de fala franca e olhar intenso, sempre discordava do médico, um homem de jaleco impecável que se achava o dono da verdade. Você não entende nada de medicina, Joaquim. Suas ideias são tão antiquadas quanto a sua caminhonete, gritou o Dr. Miguel, sarcástico, tentando menosprezar o esforço do caminhoneiro em tratar suas feridas com remédios caseiros e ervas. O tom era de desprezo, e a paciência de Joaquim se esgotava com cada palavra agressiva. Num ímpeto de raiva, ele avançou e, diante dos moradores que observavam com olhos arregalados, desferiu um tapa com a força acumulada por anos de desprezo. O barulho ecoou como um trovão. Dr. Miguel caiu. A arrogância no olhar se transformou em choque. O povo murmuração. Espantado, ficou à espera do que viria a seguir. Mas Joaquim não estava ali apenas para brigar. O que ele tinha a dizer, as palavras escapando como uma onda, eram frutos de uma vida inteira de dor e silêncio. Médico, você não sabe com quem está lidando. Não sou só um caminhoneiro ignorante. Sou seu irmão. Gritou. E o vilarejo quase parou de respirar. Aquelas palavras caíram como um relâmpago, iluminando os rostos atordoados. Dr. Miguel levantou-se devagar, atordoado. Ele sempre teve uma imagem perfeita na cabeça de ser o filho perfeito. Sabendo que tinha um irmão perdido fazia décadas, mas nunca, nem em seus sonhos mais distantes, pensou que seria Joaquim. Velhas memórias começaram a ressurgir. Uma criança que desaparecera uma noite, em circunstâncias misteriosas, mantendo o vilarejo em luto. Enquanto o sol descia aos poucos no horizonte, derramando tons dourados sobre a cena, o clima de rivalidade se transformou em um labirinto de emoções confusas. Os moradores que antes assistiam como meros espectadores, agora eram cúmplices desse drama familiar, desconhecendo suas próprias origens. Eles se viam patados por um passado que nunca souberam, como se os laços de sangue puxassem os dois homens com um fio invisível. O medo do desconhecido e os ecos de uma história mal resolvida clamavam a atenção da comunidade, que começava a perceber que a rivalidade poderia ser apenas a ponta do iceberg. E ali, em meio a um vilarejo que parecia estar à beira do colapso emocional, Joaquim e Miguel se enfrentaram não apenas um ao outro, mas também contra os fantasmas de suas infâncias. A tensão no ar era palpável, e a pergunta que todos se faziam ecoava nas mentes. Será que eles conseguiriam desvendar a verdade do passado antes que as sombras os consumissem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol se escondia lentamente no horizonte, uma tensão insuportável pairava no ar. Os murmúrios da multidão se misturavam com o som de corações acelerados. Joaquim, o caminhoneiro, ainda estava atordoado pelo peso de suas palavras. Dr. Miguel, recuperando-se do tapa, olhava para ele com uma mistura de incredulidade e raiva. Você não pode estar falando sério, balbuciou Miguel, enquanto sua mente tentava compreender o que acabara de ouvir.
O vilarejo tinha sempre sido pequeno e sufocante, e ele nunca imaginou que seu irmão desaparecido pudesse ser aquele homem que sempre desprezara. O choque era como um balde de água fria. Diz a verdade, Joaquim. Se você me chama de irmão, temos que saber o que aconteceu. Gritou ele, enquanto as vozes da multidão se tornavam um sussurro, todos prestando atenção. Joaquim se virou, os olhos cheios de emoção. A verdade que ficou enterrada por anos poderia vir à tona. Lembra do incêndio na casa da minha família? Ninguém sabia o que aconteceu. A gente nunca descobriu quem foi. As palavras de Joaquim ecoaram como um trovão. A lembrança do acidente estava viva na mente de Miguel, mas ele nunca se atreveu a acreditar que tinha um irmão que poderia ter sido afetado por aquilo. Mas estava tão concentrado na própria dor que não percebera a dor de Joaquim. E a conversa tomou um rumo inesperado. Joaquim, em uma explosão de adrenalina, revelou algo que os fazia tremer nas profundezas de suas almas. Eu fui adotado. Minha mãe não tinha como cuidar de mim e decidiu que deveria ter uma vida melhor. Mas você é o único que vai conseguir entender a dor do abandono. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. A casa está pegando fogo. Uma fumaça espessa e negra começou a subir em direção ao céu, e todos os presentes olharam com horror para a origem da fumaça. Era a antiga casa em que cresceu Joaquim, um lugar que nem mesmo ele tinha coragem de visitar nos últimos anos. Agora, em chamas. A multidão, em pânico, começou a correr em direção à casa. Miguel, sem pensar duas vezes, lançou-se junto ao povo em direção ao incêndio, algo dentro dele gritando para que ele não deixasse o passado consumi-lo mais uma vez. Temos que ajudar, gritou ele, enquanto corria, um impulso de luta contra as chamas que poderia devorar o que restava de suas memórias. Joaquim hesitou, uma batalha interna fervilhando dentro dele. Lá estavam as chamas, sugando tudo o que conheciam e tinham. Mas enquanto a fumaça ardente envolvia o espaço e o calor aumentava, Miguel se virou, percebendo que algo não estava certo. A expressão assustada de Joaquim não era apenas pela fumaça. Ele ficou paralisado. Ele está aqui. Ele nunca saiu, Miguel, gritou Joaquim, apontando para dentro da casa. Miguel olhou nos olhos de Joaquim e viu uma mistura de terror, nostalgia e uma raiva cristalina, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada bem ali, em meio às chamas. O que você quer dizer? Miguel perguntou, a adrenalina percorrendo suas veias como um veneno. Joaquim, agora com uma expressão pálida, gaguejou. O que eu quero dizer é que pai e mãe nunca abandonaram a gente. Eles estavam tentando nos proteger de algo muito pior. As chamas cresceram e lamparinas de dor e raiva queimavam em seus corações. E nesse momento, enquanto o passado começava a se revelar, a única coisa que poderia ser mais devastadora do que a casa queimando seria a revelação do que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O que eles verdadeiramente estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, talvez até suas vidas. Faltavam apenas alguns segundos para que o desconhecido os consumisse. E a pergunta pairava no ar: o que eles realmente sabiam sobre suas famílias? O que Joaquim acabara de dizer ficou ecoando nas mentes de todos, como se o tempo tivesse parado. O que é que quer dizer? A voz de Miguel tremia, não só pela adrenalina do incêndio, mas pelo peso das palavras que ele tinha acabado de ouvir. E enquanto as chamas dançavam, muito mais do que o fogo consumia a casa, ardia também a esperança de uma verdade escondida. Ele está aqui. Eles nunca nos abandonaram. As palavras de Joaquim eram como um grito de guerra, mas antes que Miguel pudesse processar toda a informação, a fumaça se acumulou ao redor. Uma nuvem pesada que bloqueava a visão e sufocava os gritos de pânico dos moradores. O calor das chamas misturava-se ao desespero, e enquanto a multidão corria,
algo ainda mais aterrador se aproximava. Uma figura desconhecida, uma sombra entre as chamas, surgiu da casa em chamas. O coração de Joaquim disparou. Não, sussurrou, paralisado. A imagem se tornou mais clara. Era um homem, com o rosto encoberto por um capuz e roupas queimadas. Ele parecia perdido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava claro que ele não estava ali por acaso. Joaquim, Miguel, a voz do homem, rouca e rasgada, cortou o ar. Finalmente o reencontro que eu esperava. Os habitantes do vilarejo, em um silêncio tenso, assistiram a cena se desenrolar. Miguel olhou de Joaquim para o homem, e depois para as chamas, seu cérebro lutando para fazer sentido do que estava acontecendo. Quem é você? O que está fazendo aqui? Miguel gritou, a inquietação evidente na sua voz. O homem se moveu lentamente, seus passos cuidadosos, como se cada um deles carregasse o peso de uma história há muito esquecida. Tudo o que você pensou que sabia está prestes a ser virado de cabeça para baixo. A verdade sobre vocês dois é muito mais complexa do que imaginam. Ele ergueu uma mão, como se tentasse apaziguar as chamas e a multidão. Por favor, ouça. Eu sou. Eu sou o que restou de uma promessa antiga. As chamas pareciam hesitar, revelando sombras nas paredes até então familiares para Joaquim. Os rostos da multidão estavam congelados, cada um se perguntando o que realmente se escondia naquela casa que agora queimava diante deles. Você estava lá? Joaquim finalmente balbuciou, lágrimas misturando-se ao suor que escorria por seu rosto. O homem acenou lentamente. O reconhecimento, a confusão, a dor. Era tudo um ciclo vicioso. A história de vocês não é só de abandono, é de proteção. Os seus pais fizeram escolhas que moldaram suas vidas antes mesmo de vocês nascerem. E eu sou o elo que liga tudo isso. O olhar do homem parecia penetrar a alma de ambos os irmãos. Enquanto vocês brigavam com o que pensavam que sabiam, o verdadeiro inimigo estava ali, escondido nas sombras, envelhecendo. Agora, tudo que se escondeu pode ser revelado. Miguel olhou para Joaquim, um misto de raiva e desespero. Você sabia disso? Sabia que ele podia estar aqui? Mas Joaquim estava paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas um novo medo se estabelecia. Nesse momento, a casa ruiu com um barulho ensurdecedor. As chamas se intensificaram, como se a própria estrutura do passado quisesse implodir sob o peso das revelações. É tarde demais, gritou o homem, enquanto a fumaça espessa o cercava. O que vocês vão fazer? Precisam decidir agora, ou tudo será consumido. E eles ficaram parados, com a dúvida e o choque estampados nos rostos, questionando não apenas suas origens, mas quem eram realmente um para o outro. A pergunta permaneceu no ar. Será que a verdade que se aproximava os salvaria ou os destruiria? Assim, diante do fogo e das sombras, o futuro permanecia tão incerto quanto a própria história. As chamas continuavam a dançar, tornando a cena cada vez mais surreal. Joaquim e Miguel estavam paralisados, sem saber o que pensar. O homem encapuzado se aproximou mais, a fumaça ainda ocultando parte de seu rosto. As palavras que ele havia dito deixavam o ar pesado. O que mais ele sabia? O que mais eles estavam prestes a descobrir? Você precisa entender, começou o homem, sua voz tremendo levemente. Paul, nosso pai, ele não era quem você pensava. Na verdade, ele era um fugitivo. A multidão, antes em pânico, agora parecia absorver cada palavra proferida. Miguel arregalou os olhos, enquanto Joaquim se sentia como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés. Fugitivo? O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel, a raiva e confusão se entrelaçando em sua voz. Ele estava envolvido em algo que poderia colocar todos em perigo, e foi por isso que suas mães decidiram separar vocês, para proteger tudo e todos.
A revelação fez um silêncio pesado pairar sobre o grupo. As chamas crepitavam, como se estivessem tentando falar também. E você? Quem é você realmente? Joaquim se forçou a perguntar, sua voz soando quase desesperada. O homem removia lentamente o capuz, e cada movimento despertava ansiedade crescente. Sou seu tio, o irmão mais novo de Paul. O choque varreu a multidão como um golpe. O que estava acontecendo? Você é meu tio? Joaquim disse, sua voz trêmula. O homem assentiu, seus olhos cheios de um misto de dor e arrependimento. Eu fiquei em silêncio, pois sabia que as vidas de vocês estavam em perigo. Fui eu quem os separou. Ele se virou para Miguel, focando seu olhar. Vocês devem saber que a decisão das suas mães não foi apenas por abandono. Havia algo muito mais sombrio em jogo. Um segredo de família que poderia ter lhes custado a vida. Antes que qualquer um pudesse processar aquilo, uma explosão de luz cortou o céu alaranjado. Um estrondo ensurdecedor. A antiga casa de Joaquim estremeceu, e sem aviso, o telhado desabou, criando uma nuvem de cinzas e destroços. O calor se intensificou, e a multidão recuou em pânico. Corra, todos, para longe da casa, gritou Miguel, enquanto o caos se instaurava. Joaquim estava paralisado, absorvendo a nova verdade de suas origens e a revelação aterradora de que havia um tio perdido. Um laço que poderia salvá-lo ou destruí-lo. Nesse frenesi, Joaquim se virou para o homem, sua mente fervilhando. Você sabia de tudo isso e não disse nada? A raiva culminava na sua voz, enquanto a fumaça envolvia não só suas memórias, mas o futuro que estava prestes a despedaçar. O tio mal teve tempo de responder antes que um grito terrível ecoasse. Um dos moradores, uma mulher conhecida como Dona Clara, caiu ao chão, se contorcendo de dor. Tem alguém preso. O garoto, ele está lá dentro. As palavras cortaram o ar como uma faca. O pânico se instaurou e o grupo se aglomerou. Precisamos fazer algo, alguém gritou. Preciso ir, disse Joaquim, movendo-se em direção às chamas, enquanto a neblina de fumaça o envolvia. Ele é meu irmão. Não, gritou Miguel, mas já era tarde. Joaquim já estava correndo, enfiando-se na fumaça e no calor infernal. O que ele iria encontrar lá dentro? A verdade? O garoto? Os golfinhos de um passado que ele achava que conhecia. Enquanto entrava, a última coisa que viu foi o rosto de seu tio, seu olhar misturado entre preocupação e desespero. E então tudo o que sentiu foi a escuridão engolindo-o. O que milagrosamente ainda pudesse existir ali, seríamos todos capazes de suportar. As chamas estavam gritando verdades que talvez ninguém se atrevesse a enfrentar. E assim, em meio ao calor sufocante, a pergunta ecoava na mente de todos. O que encontraria Joaquim dentro daquele pesadelo? Joaquim entrou na casa envolta em fumaça, seus pulmões ardendo a cada respiração. Ele mal conseguia ver, mas a adrenalina o impulsionava a seguir em frente. O calor era sufocante. As chamas crepitavam a um passo dele. Ele não sabia o que encontraria lá dentro, mas o instinto o guiava. Onde está ele? Gritou, a voz reverberando nas paredes queimadas. O eco parecia zombar dele. As chamas dançavam em volta, bloqueando a luz, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Cada passo se tornava mais difícil. O chão rangeu sob seu peso, e uma lembrança dolorosa lhe atravessou a mente. A infância, a perda, o que poderia ter sido. Ele se forçou a seguir em frente. Eu sou mais forte, murmurou, como se isso pudesse dar conta da verdade que estava prestes a enfrentar. De repente, um barulho, um choro pequeno ecoou entre as chamas. Joaquim girou, seguindo o som. Estou aqui, eu chego. Ele se viu diante de uma porta que se balançava com o calor. Com um golpe forte, empurrou e entrou. No centro do quarto,
Um menino estava sentado no chão, abraçado a um urso de pelúcia que já estava chamuscado. Sua expressão de medo cravou-se no coração de Joaquim. "Vem, garoto, eu vou te tirar daqui!" gritou. Mas antes que pudesse se aproximar, uma sombra se moveu atrás dele. Joaquim virou-se rapidamente. "Não!" A voz do homem encapuzado ecoou, cheia de desespero. "Você não pode levá-lo!" O olhar do homem brilhava com uma mistura de dor e raiva. "Ele deve ficar aqui!" Joaquim paralisou. "O que você quer dizer? Ele é só uma criança." A confusão misturou-se ao pânico. Ele não é só uma criança. Ele é parte de algo maior. Por isso, seus pais o esconderam. O tio disse, sua voz carregada de emoção. "Os outros vão voltar." Quem? Quem vai voltar? Joaquim sentia que a situação estava escapando de seu controle. As chamas ruíam atrás dele e o calor se intensificava a cada segundo. A tensão no ar virou um ponto de ebulição e as palavras que saíram da boca do tio atingiram Joaquim como um soco no estômago. "Você não sabia? O garoto é seu meio-irmão." Essas palavras cortaram o ar como uma faca. Joaquim, atordoado, olhou para o menino e depois para o homem. "Isso não podia ser verdade. Isso é uma loucura", protestou, sua voz tremulando. "Não é, Joaquim. A verdade é mais sombria do que você imagina. As suas mães, elas não estavam protegendo vocês. Elas estavam tentando esconder a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite." Olhando nos olhos do tio, Joaquim sentiu que o chão não existia mais. "Não pode ser", balbuciou, o peso da revelação esmagando-o. Os fragmentos de sua vida se aglomeraram em uma imagem que não reconhecia. Como poderia o garoto ser seu meio-irmão? Qual era a relação entre eles? A fumaça engrossava, e ele precisava agir. "Cala a boca, vamos sair daqui agora." A voz de Joaquim mal conseguia se manter firme com a confusão e o desespero. Ele se virou e estendeu a mão para o menino, que olhava de volta com olhos assustados, sem saber o que fazer. Mas antes que pudessem sair, uma explosão ecoou e a casa tremeu, causando um desmoronamento parcial. Joaquim sentiu-se sendo puxado para o chão, e as chamas pareciam querer envolver tudo ao seu redor. O menino gritou, e o terror congelou. A cena. "Joaquim!" Miguel, do lado de fora, gritou, mas o som estava distante. "O que está acontecendo?" "Meu Deus, socorro!" gritou Joaquim, lutando contra o caos ao seu redor, o pânico golpeando seu coração. O que ele faria agora? O que essa nova realidade significava para eles? O caminho estava bloqueado, as chamas se aproximando, as lembranças de sua infância, de suas brigas com Miguel, tudo estava entrelaçado nessa confusão. A única esperança agora era salvar o garoto, mas a verdade estava prestes a consumi-los. E enquanto as chamas devoravam a casa à sua volta, Joaquim não sabia se escaparia daquele inferno. Uma nova verdade, sombria e devastadora, pairava no ar. E a pergunta que lhe queimava na cabeça era: que mais ele não sabia? Joaquim entrou na casa envolta em fumaça, seus pulmões ardendo a cada respiração. Ele mal conseguia ver, mas a adrenalina o impulsionava a seguir em frente. O calor era sufocante. As chamas crepitavam a um passo dele. Ele não sabia o que encontraria lá dentro, mas o instinto o guiava. "Onde está ele?" gritou, a voz reverberando nas paredes queimadas. O eco parecia zombar dele. As chamas dançavam em volta, bloqueando a luz, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Cada passo se tornava mais difícil. O chão rangeu sob seu peso, e uma lembrança dolorosa lhe atravessou a mente. A infância, a perda, o que poderia ter sido. Ele se forçou a seguir em frente. "Eu sou mais forte", murmurou, como se isso pudesse dar conta da verdade que estava prestes a enfrentar. De repente, um barulho, um choro pequeno, ecoou entre as chamas. Joaquim girou,
seguindo o som. Estou aqui, eu chego. Ele se viu diante de uma porta que se balançava com o calor. Com um golpe forte, empurrou e entrou. No centro do quarto, o menino estava sentado no chão, abraçado a um urso de pelúcia que já estava chamuscado. Sua expressão de medo cravou-se no coração de Joaquim. Vem, garoto, eu vou te tirar daqui, gritou. Mas antes que pudesse se aproximar, uma sombra se moveu atrás dele. Joaquim virou-se rapidamente. Não! A voz do homem encapuzado ecoou, cheia de desespero. Você não pode levá-lo. O olhar do homem brilhava com uma mistura de dor e raiva. Ele deve ficar aqui. Joaquim paralisou. O que você quer dizer? Ele é só uma criança. A confusão misturou-se ao pânico. Ele não é só uma criança. Ele é parte de algo maior. Por isso seus pais o esconderam. O tio disse, sua voz carregada de emoção. Os outros vão voltar. Quem? Quem vai voltar? Joaquim sentia que a situação estava escapando de seu controle. As chamas se aproximavam. E o calor se intensificava a cada segundo. Aquele que vocês sempre temeram. O homem parecia ter um arrebatamento. Ele nunca se foi. Acredite, Joaquim. A verdade é que ele esteve aqui o tempo todo, vigiando, observando cada movimento. As paredes começaram a estalar, um presságio do que estava por vir, enquanto Joaquim sentia o chão tremer sob seus pés. O menino, com os olhos arregalados, segurou seu urso com mais força. Por favor, não me deixe. Sua voz era um sussurro desesperado. Dá-me o garoto, Joaquim. Você não tem ideia do que está lhe dando. O tio avançou, se aproximando da criança. Joaquim instintivamente se colocou entre eles. Eu não deixarei que faça nada a ele, gritou Joaquim, sua voz rasgando o ar espesso de fumaça. Mas enquanto o olhar do tio permanecia fixo no menino, algo intenso começou a acontecer. Um barulho profundo se propagou do interior da casa. As chamas pareciam ganhar vida própria, crescendo de forma tão rápida que pareciam dançar de satisfação. Foi então que, do meio da fumaça, uma figura familiar começou a emergir. Joaquim piscar, e em um momento, aquela imagem se tornava nítida. Uma mulher cercada por fumaça e fogo, com um olhar que congelou o sangue na veia de Joaquim. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro incrédulo. Era ela, surgindo das chamas como um fantasma, os olhos revelando décadas de arrependimento. Mas não era somente a mãe que ele conhecia. Havia algo de diferente, uma escuridão que ela nunca havia compartilhado. Foi você? Foi você quem fez tudo isso? Joaquim perguntou, a voz tremendo entre a confusão e a revolta. O medo tomou conta não apenas dele, mas de todos os que assistiam. A mulher olhou para o tio e uma tensão palpável se estabeleceu no ar. Você não deveria estar aqui. Eles vão nos ouvir, a mãe balbuciou, seus olhos transbordando uma mistura de amor e medo. Quem vai nos ouvir? Joaquim gritou, a cada palavra vindo carregada de indignação e desespero. O que está acontecendo? Ela hesitou, e neste momento caótico, a casa começou a ruir. O teto desabou em um estrondo ensurdecedor. O tio gritou algo, mas a voz se perdeu no barulho, e as chamas se espalharam. A fumaça se tornava densa como uma cortina negra. A figura do passado frente a Joaquim trouxe mais perguntas do que respostas. A explosão das memórias e verdades ocultas estavam se desintegrando junto com a casa. Vocês não entendem. Ele nunca esteve perdido. Ele sempre foi protegido. A mãe gritou, o desespero em sua voz ecoando no ar. E então, com um último olhar, ela desapareceu na fumaça, como um sopro de vento apagando uma chama. Joaquim ficou paralisado, atordoado. O que ela tinha querido dizer? O que significava tudo isso? O garoto chorava, puxando pela roupa de Joaquim. Temos que sair. O que está acontecendo? E enquanto o teto desabava e a fumaça envolvia tudo, uma única pergunta pairava no ar.
A verdade que eles buscavam os salvaria ou os consumiria completamente. O futuro estava envolto em chamas, e Joaquim se perguntava se conseguiria resgatar não apenas o menino, mas a si mesmo do labirinto de mentiras que havia se tornado seu passado. Joaquim entrou na casa envolta em fumaça, seus pulmões ardendo a cada respiração. Ele mal conseguia ver, mas a adrenalina o impulsionava a seguir em frente. O calor era sufocante, as chamas crepitavam a um passo dele. Ele não sabia o que encontraria lá dentro, mas o instinto o guiava. "Onde está ele?" gritou, a voz reverberando nas paredes queimadas. As chamas dançavam em volta, bloqueando a luz, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Cada passo se tornava mais difícil. O chão rangeu sob seu peso e uma lembrança dolorosa lhe atravessou a mente. A infância, a perda, o que poderia ter sido. Ele se forçou a seguir em frente. "Eu sou mais forte", murmurou, como se isso pudesse dar conta da verdade que estava prestes a enfrentar. De repente, um barulho, um choro pequeno ecoou entre as chamas. Joaquim girou, seguindo o som. "Estou aqui, eu chego." Ele se viu diante de uma porta que se balançava com calor. Com um golpe forte, empurrou e entrou. No centro do quarto, o menino estava sentado no chão, abraçado a um urso de pelúcia que já estava chamuscado. Sua expressão de medo cravou-se no coração de Joaquim. "Vem, garoto, eu vou te tirar daqui", gritou. Mas antes que pudesse se aproximar, uma sombra se moveu atrás dele. Joaquim virou-se rapidamente. "Não!" A voz do homem encapuzado ecoou, cheia de desespero. "Você não pode levá-lo." O olhar do homem brilhava com uma mistura de dor e raiva. "Ele deve ficar aqui." Joaquim paralisou. "O que você quer dizer? Ele é só uma criança." A confusão misturou-se ao pânico. "Ele não é só uma criança. Ele é parte de algo maior. Por isso seus pais o esconderam." O tio disse, sua voz carregada de emoção. "Os outros vão voltar." "Quem? Quem vai voltar?" Joaquim sentia que a situação estava escapando de seu controle. As chamas se aproximavam, e o calor se intensificava a cada segundo. "Aquele que vocês sempre temeram." O homem parecia ter um arrebatamento. "Ele nunca se foi. Acredite, Joaquim. A verdade é que ele esteve aqui." O tempo todo, vigiando, observando cada movimento. As paredes começaram a estalar, um presságio do que estava por vir, enquanto Joaquim sentia o chão tremer sob seus pés. O menino, com os olhos arregalados, segurou seu urso com mais força. "Por favor, não me deixe." Sua voz era um sussurro desesperado. "Dá-me o garoto, Joaquim. Você não tem ideia do que está lhe dando." O tio avançou, se aproximando da criança. Joaquim instintivamente se colocou entre eles. "Eu não deixarei que faça nada a ele", gritou Joaquim, sua voz rasgando o ar espesso de fumaça. Mas enquanto o olhar do tio permanecia fixo no menino, algo intenso começou a acontecer. Um barulho profundo se propagou do interior da casa. As chamas pareciam ganhar vida própria, crescendo de forma tão rápida que pareciam dançar de satisfação. Foi então que do meio da fumaça, uma figura familiar começou a emergir. Joaquim piscar, e em um momento, aquela imagem se tornava nítida. Uma mulher cercada por fumaça e fogo, com um olhar que congelou o sangue na veia de Joaquim. "Mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios, em um sussurro incrédulo. Era ela surgindo das chamas como um fantasma, os olhos revelando décadas de arrependimento. Mas não era somente a mãe que ele conhecia. Havia algo de diferente, uma escuridão que ela nunca havia compartilhado. Foi você quem fez tudo isso?" Joaquim perguntou, a voz tremendo entre a confusão e a revolta. O medo tomou conta não apenas dele, mas de todos os que assistiam. A mulher olhou para o tio e uma tensão palpável se estabeleceu no ar. "Você não deveria estar aqui. Eles vão nos ouvir", a mãe balbuciou,
seus olhos transbordando uma mistura de amor e medo. Quem vai nos ouvir? Joaquim gritou, o desespero e sua voz ecoando no ar. O que está acontecendo? Ela hesitou, e neste momento caótico, a casa começou a ruir. O teto desabou em um estrondo ensurdecedor. O tio gritou algo. Mas a voz se perdeu no barulho, e as chamas se espalharam. A fumaça se tornava densa como uma cortina negra. A figura do passado frente a Joaquim trouxe mais perguntas do que respostas. A explosão das memórias e verdades ocultas estavam se desintegrando junto com a casa. Vocês não entendem. Ele nunca esteve perdido, ele sempre foi protegido. A mãe gritou, o desespero em sua voz ecoando no ar. E então, com um último olhar, ela desapareceu na fumaça, como um sopro de vento apagando uma chama. Joaquim ficou paralisado, atordoado. O que ela tinha querido dizer? O que significava tudo isso? Mas antes que pudesse processar, um ruído horrendo ecoou e uma porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de figuras encapuzadas que entraram na sala. Finalmente, nossos filhos, disse uma delas, a voz profunda e cheia de reverência, como se fossem deuses descendo do céu. Joaquim sentiu um frio na espinha. Quem são vocês? Gritou, enquanto o pânico se espalhava pela sala. O menino começou a chorar ainda mais alto. Nós somos os protetores do seu legado, exclamou uma mulher de olhos profundos. Vocês foram separados para estarem a salvo, mas o tempo de se reunir chegou. O que fomos forçados a esconder não pode mais ser ignorado. O tio avançou, apavorado. Vocês não podem levar as crianças, não agora. A tensão aumentava e a fumaça parecia girar ao redor deles, como uma tempestade prestes a desabar. É tarde demais, gritou uma das sombras, e a casa começou a estremecer novamente, desta vez com uma intensidade que Joaquim nunca havia sentido. Estrondos ecoavam, e o chão sob seus pés finalmente se quebrou. As chamas se transformavam em redemoinhos de luz, puxando todos para um abismo que só prometia incertezas. E no meio do caos, o olhar fixo de Joaquim encontrou o do menino, que continuava a chorar. A pergunta queimava em sua cabeça. O que mais eles nos esconderam? O futuro havia se tornado um labirinto de chamas e sombras, e tudo o que restava era o desespero e a necessidade de descobrir a verdade que poderia transformá-los ou destruí-los para sempre. O chão tremeu sob os pés de Joaquim, e as chamas dançavam como se tivessem vontade própria. Ele se virou para o menino, que tremia de medo. A pressão era intensa. Ele precisava sair dali. Mas, antes que pudesse mover um músculo, uma nova onda de calor os atingiu, e a figura encapuzada do tio parou, paralisada, seus olhos arregalados em puro pavor. A fumaça começou a se dissipar, revelando a verdadeira imagem do que estava acontecendo. As sombras dançantes e a luz das chamas não eram apenas fogo, eram visões. Joaquim piscou, tentando entender. O menino, com os olhos cheios de esperança, olhou para ele. Você vai me salvar? Perguntou, sua voz tremendo. Joaquim não tinha certeza. Ele só queria fugir, mas as palavras de sua mãe ecoavam na mente. Ele nunca esteve perdido, ele sempre foi protegido. O que isso significava? A figura em chamas se desfez, e o pânico apertou seu coração. Ele teve que agir. Então, um eco familiar ressoou no ar. Uma risada. Joaquim virou-se, e seu estômago se revirou ao ver quem estava ali. Paul, seu pai. Mas não era como ele se lembrava. Ele parecia mais sombrio, como se uma sombra tivesse tomado conta dele. Você não pode levá-lo, Joaquim, Paul disse, aproximando-se com um olhar que misturava desprezo e tristeza. Ele é a chave para tudo. O choque atravessou Joaquim como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? Ele é parte de nós, mais do que você imagina.
Paul estendeu a mão, e o ambiente começou a girar. Os rostos da multidão, que antes pareciam tão claros, começaram a se distorcer. Joaquim sentiu os pés escaparem do chão. As chamas eram agora um mar de rostos, sussurrando segredos que ele não queria ouvir. Não, você não pode fazer isso, gritou Joaquim, desesperado para entender. Ele olhou para o garoto, que estava mais perdido do que nunca, e as palavras de sua mãe voltaram à sua mente. Sobre o que você está falando? O que você escondeu de mim? Você já percebeu que a história nunca foi contada por inteiro? Olhe para o menino. Paul apontou, e Joaquim seguiu seu dedo. À medida que olhava, a imagem do garoto começou a mudar, distorcendo-se, e uma nova verdade começou a se revelar. O menino tinha o rosto de Joaquim, mas em vez de desespero, havia uma serenidade. Era como se ele estivesse vendo uma parte esquecida de si mesmo. Não é possível, balbuciou Joaquim, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O calor das chamas agora sentia-se como gelo, e cada segundo pesava como horas. O que ele havia aprendido na vida inteira estava prestes a ser desmantelado. O menino não era só uma criança. Ele era uma extensão de Joaquim. Ele era seu filho. O corpo de Joaquim parecia desmoronar. Ele lutava contra as emoções. Não, isso não é verdade. Eu não posso. Olhou para o tio, buscando uma resposta. Mas Paul havia desaparecido na fumaça. Apenas o garoto e a realidade distorcida permaneciam. Era ele. Era tudo o que sempre temeu e desejou. O menino, seu filho, era a razão para tudo, as separações, as lutas, as mentiras. Sem perceber, Joaquim deu um passo em direção ao menino, quando uma explosão de luz o cercou. Joaquim! Gritaram várias vozes indistintas. As chamas começaram a se agitar violentamente e uma onda de calor quase o atirou para trás. Ele precisou de um momento para reunir sua força, mas a verdade despedaçada ainda ecoava em sua mente. Ele é a chave, ele é parte de nós. Essa verdade implacável afundava em seu coração. Então, com um rugido estrondoso, a casa começou a desmoronar. Uma parede caiu com força, e Joaquim percebeu. Não era apenas uma casa que pegava fogo, mas a estrutura de sua existência. Ele precisaria escolher salvar o menino e confrontar a verdade ou permitir que o passado o consumisse. O futuro estava em suas mãos, e a pergunta pairava no ar. Ele teria coragem de resgatar não só o garoto, mas também a si mesmo. O que mais estava escondido nos despojos daquela casa em chamas e nos segredos de sua própria família? O tempo estava se esgotando, e a escolha precisava ser feita agora. O chão tremeu sob os pés de Joaquim, e as chamas dançavam como se tivessem vontade própria. Ele se virou para o menino, que tremia de medo. A pressão era intensa. Ele precisava sair dali. Mas antes que pudesse mover um músculo, uma nova onda de calor os atingiu, e a figura encapuzada do tio parou, paralisada, seus olhos arregalados em puro pavor. A fumaça começou a se dissipar, revelando a verdadeira imagem do que estava acontecendo. As sombras dançantes e a luz das chamas não eram apenas fogo, eram visões. Joaquim piscou, tentando entender. O menino, com os olhos cheios de esperança, olhou para ele. — Você vai me salvar? Perguntou, sua voz tremendo. Joaquim não tinha certeza. Ele só queria fugir, mas as palavras de sua mãe ecoavam na mente. Ele nunca esteve perdido. Ele sempre foi protegido. O que isso significava? A figura em chamas se desfez e o pânico apertou seu coração. Ele teve que agir. Então, um eco familiar ressoou no ar. Uma risada. Joaquim virou-se e seu estômago se revirou. Ao ver quem estava ali, Paul, seu pai. Mas não era como ele se lembrava.
Ele parecia mais sombrio, como se uma sombra tivesse tomado conta dele. Você não pode levá-lo, Joaquim, Paul disse, aproximando-se com um olhar que misturava desprezo e tristeza. Ele é a chave para tudo. O choque atravessou Joaquim como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? Ele é parte de nós. Mais do que você imagina. Paul estendeu a mão e o ambiente começou a girar. Os rostos da multidão, que antes pareciam tão claros, começaram a se distorcer. Joaquim sentiu os pés escaparem do chão. As chamas eram agora um mar de rostos, sussurrando segredos que ele não queria ouvir. Não, você não pode fazer isso, gritou Joaquim, desesperado para entender. Ele olhou para o garoto que estava mais perdido do que nunca e as palavras de sua mãe voltaram à sua mente. Sobre o que você está falando? O que você escondeu de mim? Você já percebeu que a história nunca foi contada por inteiro? Olhe para o menino. Paul apontou e Joaquim seguiu seu dedo. À medida que olhava, a imagem do garoto começou a mudar, distorcendo-se, e uma nova verdade começou a se revelar. O menino tinha o rosto de Joaquim, mas em vez de desespero, havia uma serenidade. Era como se ele estivesse vendo uma parte esquecida de si mesmo. Não, isso não é possível, balbuciou Joaquim, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O calor das chamas agora sentia-se como gelo, e cada segundo pesava como horas. O que ele havia aprendido na vida inteira estava prestes a ser desmantelado. O menino, seu filho, era a razão para tudo. As separações, as lutas, as mentiras. Sem perceber, Joaquim deu um passo em direção ao menino quando uma explosão de luz o cercou. Joaquim! Gritaram várias vozes indistintas. As chamas começaram a se agitar violentamente. E uma onda de calor quase o atirou para trás. Ele precisou de um momento para reunir sua força, mas a verdade despedaçada ainda ecoava em sua mente. Ele é a chave, ele é parte de nós. Essa verdade implacável afundava em seu oração. Então, com um rugido estrondoso, a casa começou a desmoronar. Uma parede caiu com força e Joaquim percebeu. Não era apenas uma casa que pegava fogo, mas a estrutura de sua existência. Ele precisaria escolher, salvar o menino e confrontar a verdade ou permitir que o passado o consumisse. Mas antes que pudesse agir, uma nova figura surgiu das chamas. Era uma mulher, cabelo desgrenhado, rosto pálido, com olhos que brilhavam de forma assustadora. Era Clara, a mãe de Miguel. Joaquim, Miguel, não, ele não pode ir com você, gritou, como se tivesse voltado do além. Clara? Joaquim mal podia acreditar. O mundo estava desmoronando ao redor. E agora essa revelação. A última lembrança que tinha dela era a história. E todos contavam. A mulher que desaparecera. O que você está fazendo aqui? Os segredos da família têm um preço, Joaquim. Ela gritou, e suas palavras o atingiram como um golpe. Não é o que você pensa. O menino não é só seu filho. Ele é parte de uma legião que você nunca quis enfrentar. Aquela afirmação fez com que as pernas de Joaquim vacilassem, e os gritos de Miguel ecoaram na sua mente. O que você quer dizer com legião? O espaço parecia estreitar. A fumaça envolvia tudo com um toque mortal. Desespero e raiva queimavam em seu peito. É mais complexo do que a sua mente pode suportar agora. Mas se você não salvar o menino e não enfrentar essa verdade, todos vocês perecerão. O passado está vindo atrás de vocês. Enquanto falava, o teto desabou, e Joaquim viu uma nova sombra se formando nas chamas. Algo ainda mais ameaçador. O que mais estava prestes a ser revelado? O tempo estava se esgotando, e a única certeza agora era a incerteza. Quem eles realmente eram? O que estava encobrindo a história? O futuro estava em jogo, e Joaquim não sabia se conseguiria salvar o menino ou a si mesmo. As chamas rugiam, abraçando vigas de madeira, enquanto Joaquim se debatia contra o colosso de perguntas. O que quer dizer com legião?
Sua voz era uma mistura de medo e determinação. Clara, sua mãe, agora numa entidade envolta em mistério e fogo, tinha uma verdade que ferveria na sua mente. Mas as palavras dela foram interrompidas por um rugido ensurdecedor. Uma nova sombra emergiu, a figura familiar de Paul, seu pai. O olhar dele, uma combinação de dor e desespero, cortou o ar. Você não pode levá-lo, Joaquim. A súplica fazia a casa tremer em seus pés. O menino, com o urso chamuscado, estava paralisado entre os dois mundos. As chamas crepitavam ao fundo, criando uma sinfonia caótica de destruição. Ele é a chave para tudo, disse Paul. Sua voz era um eco que reverberava nas paredes derretidas. Joaquim encolheu os ombros, lutando contra a necessidade de saber. Que chave? Para quê? Para essa loucura. Então Clara interrompeu. Joaquim, o garoto é a esperança. Não deixe que as sombras o levem. A gritaria aumentava, e Joaquim sentiu como se estivesse em uma tempestade. Tudo o que conhecia estava se desfazendo. As chamas se erguiam. O calor lambeu seus braços. Ele olhou para o garoto, preocupação misturando-se com determinação. Vamos sair! Gritou, avançando em direção à criança. O olhar do menino refletia confusão e medo. Eu não sei se posso sair. Eu estou aqui, respondeu Joaquim, estendendo a mão. Nós sairemos juntos, prometo. As palavras foram um farol em meio ao caos. E então o teto desabou, estilhaços de madeira voando. Joaquim puxou o menino para um canto, protegendo-o com seu corpo. A fumaça espessa cercava tudo como um manto escuro. Ele sabia que precisava agir, mas o tempo estava se esgotando. Você tem que me confiar, disse Joaquim, firmando o olhar na criança. A determinação no assopro cálido da vida quase acabou. Mas algo no garoto fez Joaquim sentir o combustível ainda ardendo. Agora! O menino piscou, e naquele momento o mundo ao redor deles pareceu parar. Ele avançou, e juntos eles correram em direção à porta que estava quase soterrada pelas chamas. A cada passo, Joaquim sentia o peso do passado se desvanecer, o que o aproximava de uma nova verdade. Quando finalmente conseguiram sair, o ar fresco os envolveu como um abraço acolhedor. O vilarejo estava em alguma forma de caos, mas havia esperança nos rostos dos vizinhos. Miguel se aproximou. Preocupação estampada, mas o susto se transformou em alívio ao ver os dois a salvo. Você tá bem? Perguntou Miguel, olhando para o menino. Joaquim balançou a cabeça, sem palavras. Depois daquele dia, nada seria igual, e a verdade que eles buscaram tinha o poder de transformar suas vidas. Sentados no meio da confusão, escalando as ruínas do que era seu lar, Joaquim olhou para o menino, cuja presença estreitava um novo elo. Ele era parte deles, da família que havia sido fragmentada, que agora começava a se reconstruir. Seria preciso tempo, amor e cura, mas eles enfrentariam juntos o que quer que viesse. E então Joaquim ressaltou: o que quer que aconteça, nós não vamos nos separar de novo. E, em um silêncio carregado de significado, enquanto as chamas ainda dançavam ao longe, a esperança começou a brotar. Agora, enquanto a história fecha um capítulo, lembre-se, a jornada está apenas começando. Se você quer ver o que vem a seguir, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que você merece. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa fazer parte desse futuro.